E aí galera, meu nome é Beto Carlos e eu estou aqui de novo com a nossa segunda videoaula sobre como programar em C. E nesta videoaula eu vou dar uma introdução sobre o que são bibliotecas, um pouco sobre funções, mas o assunto geral vai ser operadores aritméticos, relacionais e operadores lógicos, certo? Eu já estou aqui com o projeto teste aberto e, e estamos com um programa que imprime na tela a palavra Hello World. Eu vou explicar um pouco aqui, basicamente, o que significa cada linha. Nessas duas primeiras linhas, nós temos jogo da velha include, na primeira linha stdio.h e na segunda stdlib.h. Include serve para você incluir no seu programa uma certa biblioteca. No caso, da primeira linha, stdio.h e na segunda, stdlib.h. Aí você me pergunta, mas o que é uma biblioteca? Biblioteca é um arquivo onde estão escritos várias funções e como utilizá-las. Mas elas têm, cada função é diferente uma da outra, mas elas têm algo semelhante. Por exemplo, a função, a biblioteca stdio.h, todas as funções delas têm algo relacionado à entrada e saída de dados. A função printf, por exemplo, faz parte da biblioteca stdio.h e ela imprime na tela uma frase. É, no caso aqui, hello world. Como nós estamos falando de imprimir na tela, remete à saída de dados. Ou seja, printf é uma função da biblioteca stdio que faz com que saia algum dado para o usuário. Dentro da stdio.h, nós também temos a função scanf. Vou escrever aqui para você. Scanf, que não vou escrever tudo, mas é só assim. Scanf e os parâmetros. A função scanf, você vai pegar algum dado que o usuário digitar. Como estamos falando pegar algum dado que o usuário digitar, remete à entrada de dados, certo? Ah, isso daqui é um básico. Próximas videoaulas vocês vão entender melhor. Nós temos aqui também a função main, que é a função principal, a função raiz do nosso programa. Aqui é a função printf, eu já falei, que vai imprimir. Return 0 para dizer que acabou esse programa. E basicamente é isso que eu vou falar por enquanto. Não fiquem aí sem, falando não entendi nada, porque eu vou falar sobre isso mais tarde. Isso aqui só foi para dar uma breve introdução. Vamos falar agora sobre os operadores da programação. Nós temos os operadores aritméticos, que são basicamente os que nós vemos na escola, com apenas uma diferença. Nós temos o operador soma, por exemplo, você quer pegar uma variável e somar com outra, você usa o mais, que é o operador soma. Temos o operador subtração, multiplicação. Aqui a barra é o operador de divisão e a diferença é essa. Porque tem gente que gosta de usar porcentagem, o símbolo é porcentagem como divisão, mas não é divisão, pelo menos em programação. Ah, o símbolo de porcentagem significa que ele vai retornar o resto da divisão de um número por outro que a gente passar para ele. Por exemplo, se você botar 10 barra 2, ele vai retornar 5, certo? E 10 dividido por 2 é 5. Agora, se você retornar 10, é, esse símbolo aqui de porcentagem 2, ele vai retornar 0, porque o resto da divisão de 10 por 2 é 0, certo? Esse assunto do ensino fundamental, acho que todo mundo tem em mente. Isso. Temos também os operadores relacionais, no qual você vai relacionar uma variável com outra variável, ou uma variável com uma constante. Por exemplo, você quer relacionar x com y para saber se eles são iguais. Você bota x é igual y. Você vai estar comparando se eles são iguais. Por exemplo, você bota x igual 2, você vai comparar x é igual a 2. Diferente da matemática do ensino médio fundamental, onde a gente só utiliza um igual para dizer que são iguais. No, na programação, para a gente comparar se são iguais, a gente utiliza dois iguais. Se você utilizar apenas um igual, você vai atribuir valor. Por exemplo, se eu botasse aqui no lugar do y, eu botasse 2 e apenas um igual, eu estaria falando que x vai receber o valor 2. Entendeu? Se eu botasse x igual y, só um igual, eu estava falando que x vai receber o valor de y, certo? Vocês têm que parecem coisas fáceis, mas são bastante comuns de uma pessoa errar em um programa. Essa, essas coisas de
mais básicas, de igual a igual, somente um igual, de divisão, essas coisas, porcentagem. Vamos para o segundo operador. Temos o operador x, exclamação igual y, que ele faz a comparação de diferente, ou seja, x, se x for diferente de y, se x for menor que y, for maior que y, for menor ou igual que y, maior ou igual que y, essas coisas de maior, menor, menor ou igual, maior ou igual, a gente viu na parte de matemática lá no segundo ano, primeiro ano de intervalos. Vamos dar entrada agora a operadores lógicos. Temos operadores lógicos. Eu vou começar de baixo para cima. Temos aqui as duas barras retas. Quem não sabe como escrever essa barra é só apertar Shift e barra contrária. Se eu botar X barra barra Y, significa que eu estou falando só é verdade se X ou Y forem verdade. Se X e Y for verdade, também vale. Mas aí ele está falando tipo, certo? Tenha em mente isso. X ou Y. Temos também os dois S comerciais, que significa se X e Y forem verdades. Só é verdade se X e Y forem verdades. Se, por exemplo, X for nulo, então isso daqui vai retornar nulo. Agora, se X e Y forem verdades, então isso daí vai retornar verdade. Temos também o que só retorna verdade se X for falso, que é a exclamação X. A gente não utiliza muito esse operador, mas é bom vocês terem em mente isso. Como eu já falei um pouco aí sobre a matemática de programação, vocês já devem ter um pouco de ideia. Vamos fazer agora um exemplo de um programa que mostra se o número que foi informado por um usuário é par ou não. Aqui, por exemplo, é o nosso código, include stdio.h, include stdli.h, são as nossas bibliotecas, vocês já sabem disso. Aí aqui eu declarei a variável número. Não fiquem assim preocupados com isso, porque eu vou fazer uma videoaula somente sobre variáveis também, mais à frente. Depois nós temos a nossa função raiz do programa, e o que ela vai fazer? Vai imprimir na tela, digite o número, aqui o scanf que eu falei da biblioteca stdio para entrar, fazer uma entrada de dados. Ele vai pegar o número que o usuário digitar, vai salvar na variável número, e vai fazer o teste aqui. Também if é um comando de condicional, eu também vou falar mais à frente um pouco sobre ele. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia de como vocês vão utilizar esses operadores que eu acabei de mostrar para vocês. Se, if significa se, em português, se o resto da divisão de número por 2 for igual a 0, para quem não sabe, um número é par se for divisível por 2. O que significa isso? Se o resto da divisão desse número por 2 for igual a 0. Então, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, tá vendo? Igual a 0, então ele vai imprimir na tela, este número é par. Caso contrário, é o que significa else, ele vai imprimir na tela, esse número não é par. E retorna 0, o programa acaba. Não sei se deu para vocês pegarem essa ideia. Eu já estou aqui com aula 2, sources. Pronto, o nosso projeto sobre este programa, se retorna número é par ou não. É aquele código que eu apresentei para vocês. Eu vou compilar. Deixa eu ver aqui. Mouse aí. E ele imprime na tela. Digite o número. Eu vou digitar 50. 50 todo mundo sabe que é par. Tá vendo? Este número é par. Agora eu vou lá de novo. F9. Digito o número. Eu vou digitar 25. 25. Este número não é par. Só para vocês terem uma ideia de como funcionam esses operadores. Não quero que ninguém tente fazer novos programas por enquanto. Só quero que vocês tenham ideia do que são funções, do que são bibliotecas e os operadores matemáticos que nós temos em programação. Por enquanto é isso. E se você gostou da videoaula, clique aí embaixo em gostei, compartilhe com a galera e inscreva-se no canal. Falou!